E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Digitalmente. Hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais. Logo depois da vinheta a gente começa, então não sai daí. Gente, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre sistemas operacionais, mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês já deixem aí o seu gostei, já se inscrevem no canal, já nos sigam nas redes sociais, tá? E ajudem o máximo possível aí com contribuições de comentários, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, quais conteúdos vocês achariam interessante a gente trazer, se o formato tá legal ou se tem alguma coisa aí, tá? Então deixem aí a sua contribuição conosco, tá? Desde já o nosso muito obrigado, isso ajuda bastante na evolução do canal, tá? Então dando início à nossa aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre sistemas operacionais, né? O que é esse cara? Para que serve, né? Então, assim, o sistema operacional ele é um software que ele vai instalar dentro da sua máquina, né? Então, você está assistindo esse vídeo num celular, num tablet, num notebook, num computador aí que seja, você tem aí um sistema operacional controlando isso para que você tenha os aplicativos, para que você tenha os programas ali que te possibilitem a trabalhar ou operar algum tipo de aplicação, alguma finalidade específica ali dentro da sua máquina, né? Então, esse cara, ele é o responsável por conversar diretamente, né? Por que diretamente entre aspas? Porque ele trata ali através de outras peças, né, dentro da própria placa-mãe que vão fazer ali conversação, né? Então ele usa drivers ali para poder fazer a comunicação entre os dispositivos e o sistema operacional, né? Então, tudo que está conectado ali, nós temos a camada do usuário, né? O usuário vai lá, vai acessar o YouTube para abrir o canal digitalmente, ele vai abrir a aplicação do YouTube, né? Ou vai abrir o Instagram para nos seguir, e depois disso o sistema operacional ele vai fazer toda uma parte de controle em que ele vai colocar ali toda a parte de componentes funcionando, né? Então, processador, memória, armazenamento, Wi-Fi para poder baixar o vídeo, né? E depois ele volta ali fazendo todo o caminho inverso, né? Entregando ali o pacote para o usuário para ele poder ver o vídeo funcionando na tela, né? Então é bem simples mesmo essa comunicação nesses passos. Ele vai o pedido e volta a informação ali com o resultado, né? Isso acontece ali milhões de vezes por segundo, né? E o sistema operacional ele começou com Unix, né? Então aquela telinha com vários nomes, vários pontinhos piscando, né? Então começou aí. Isso aqui é um exemplo do Unix, no caso virtualizado, né? Então antigamente você podia ver lá aquelas máquinas com tela de tubo e tudo funcionando com letras verdes, o fundo todo preto, só letras mesmo, não tinha nada de mouse, não tinha nada de tela gráfica, nada disso, né? Então era mesmo uma coisa bem primitiva ali, que era voltado mesmo ao trabalho de resolver algum tipo de problema, fazer cálculo, fazer programação para algum tipo de controle de estoque, alguma coisa do tipo, né? E aí depois disso nós fomos evoluindo, né? Tivemos aí a evolução do Unix, que foi o DOS, né? Que é bastante famoso aí, até hoje é muito utilizado em algumas áreas específicas, né? Que nada mais é do que o Disk Operating System. Então, se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, vocês vão ver umas máquinas, né? Que tinham ali o flop disk, né? Ou o drive de disquete, em que você colocava um disquete, podia executar um programa, podia baixar um programa, podia gravar alguma coisa, e ali você poderia estar trabalhando. Então, o sistema operacional no início também vinha no disquete. Então, por isso que o nome é DOS, Disk Operating System, né? Ou sistema operacional em disco, tá? Então, tudo funcionava ali através de discos. Depois disso, tá? Nós tivemos a evolução, a Microsoft apareceu, né? Lançou ali ela teve os seus primeiros Windows ali, né? O DOS ali também que ela criou, né? Junto com a IBM na época. Se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo isso no futuro próximo, tá? Coloquem aí nos comentários se vocês querem falar sobre a história das grandes empresas aí, como que foi a origem da informática nesse sentido, tá? Coloque nos comentários, vai colocando aí em todas as redes sociais e desde já nosso muito obrigado aí a sua contribuição, tá? Então, viemos aí com o Windows 3.1, um dos primeiros sistemas operacionais com tela gráfica, né, tela colorida ali para poder operar.
Então já tinha ali o joguinho, já podia mexer com passo, já podia fazer um desenho, né? E hoje como ele está, né? Hoje a gente tem aí o Windows 11, né? A última versão. Hoje eu já uso o Windows 11 aqui também, né? Um sistema operacional aí muito utilizado em grandes empresas, nos computadores do nosso dia a dia, né? Depois disso temos também o Linux, né? Começou lá também da mesma forma, telinha preta ali, né? Com vários códigos ali. E hoje a gente já tem uma interface mais amigável, né? Então o Linux deixou de ser aquele monstro gigante, feio pra caramba, difícil demais de entender, coisa de hacker, e virou essa coisa mais amigável aqui que você consegue instalar programas tal como você instala no Windows, tal como você faz todas as coisas que você faz em outros sistemas operacionais, você também faz no Linux hoje, né? Então, se vocês quiserem também que a gente fale sobre esse assunto de Linux, né, o mundo Linux aí, posso trazer, deixa aí pra gente nos comentários também, tá? E temos também o macOS, né, que começou ali no Macintosh, né, a primeira tela gráfica, né? Então tivemos ali o sistema operacional. Também no início ele era código, né? Quando ele foi lá no Apple I, você pode ver nos filmes do Steve Jobs que tinha lá uma tela gráfica, perdão, uma tela de comandos, né? Depois disso veio o Macintosh que trouxe uma tela gráfica, né? O primeiro computador aí com tela gráfica. Então isso revolucionou bastante, né? Pode ver que foi preto e branco ainda, uma das primeiras versões do macOS. E hoje essa coisa bonita, né? Bem agradável, bem esteticamente agradável ali ao usuário, né? Ali seguindo toda a filosofia do Steve Jobs, né? O cara que criou ali, fundou a Apple, falando sobre a questão da usabilidade do sistema, né? Então é uma coisa que só tem melhorado, né? Também sou usuário de macOS, tá, gente? Então, a função, como eu havia falado para vocês do SO, é orquestrar essa conversa entre o hardware e o software, né, através lá dos controles, certo? Então, ele serve de plataforma para todas as aplicações. Então, se eu quero instalar o aplicativo do YouTube no meu celular, eu tenho que ter o sistema operacional rodando ali, funcionando para poder fazer. Senão, eu não tenho como fazer uma conversa ali entre os drivers para ele me mostrar a aplicação. Então, o sistema operacional ele faz aí essa interação para nós para que a gente possa somente instalar o aplicativo e ter o resultado, né? Então, todas as aplicações elas são desenhadas de forma a ter interação com o sistema operacional, tá? Além de que ele também adiciona os recursos necessários para a atividade, tá? Então, nós temos aqui o calendário, né? A gente consegue fazer ali a imputação de de algumas informações, né? E o sistema operacional recebe essas informações, manda para a placa-mãe e a placa-mãe começa ali a orquestrar tudo, né? Então ela recebe o comando do sistema operacional e ela vai alocando ali o processador, vai alocando a memória, vai alocando o armazenamento necessário, né? E depois ela vai retornando ali se é uma entrada ou uma saída, né? Nos monitores ou no teclado e no mouse, ela vai lendo tudo isso aí e vai contribuindo ali junto com o sistema operacional, tá? Então é um trabalho colaborativo, tá bom? E o sistema operacional, como que ele é composto, né? Ele é composto em camadas. Vamos imaginar aqui o bolo. Você tem um bolinho ali com várias camadas. Você tem a primeira camada que é um glacê, depois você tem a primeira camada de bolo, depois você tem o recheio, depois mais um bolo e por aí vai, né? Então assim, o sistema operacional é da mesma forma, né? A gente tem ali as aplicações, temos o SO kernel, né? Que no caso aqui é o sistema operacional, o kernel, a gente pode falar numa aula a gente vai falar numa aula mais à frente, tá? Mas o kernel basicamente é a parte das letrinhas que a gente não vê mais, mas ele ainda está lá. Então ele pega aquela tela colorida que você está clicando, arrastando, está transformando aquilo em binário, que nós já falamos anteriormente. Procura lá a aula de binário para você entender como é que funciona isso. Mas ele transforma isso para binário que faz ali toda a interação com CPU, memória e os dispositivos de entrada e saída, né? Então você pode ver que você tem camadas. Você tem a camada de aplicação, a camada em que o usuário manipula os dados. Você tem a camada do sistema operacional e você tem a camada do hardware, né? Então temos aqui hardware, tá? Nessa parte e temos também o software, né?
E aí nós vamos falar sobre o licenciamento, né? Porque hoje em dia a gente tem algumas categorizações de forma de distribuição desses sistemas operacionais, né? Hoje nós temos o open source, né, que é o software de código aberto, que logo se imagina que é o Linux, você tem o FreeBSD, você tem outros sistemas operacionais aí que também são de código aberto, né? O Android também é um sistema operacional de código aberto, né? E nós temos os licenciados, que possuem o código fechado, a gente não tem acesso ao código, não pode melhorar, não pode fazer nenhuma alteração. É do jeito que está, você somente consegue instalar o código e rodar ali as aplicações em cima daquele sistema operacional. Né? Então a gente tem aí o Microsoft Windows, né? E temos o software da Apple, macOS, né? Que também, apesar de que o macOS você consegue baixar ele gratuitamente desde que você tenha o dispositivo Mac, né? O dispositivo Apple, mas você pode baixá-lo gratuitamente e pode fazer o uso dele, tá? Existem alguns canais aí no YouTube que falam sobre Hackintosh, né? Então você pode dar uma olhada. Todos eles vão falar sobre a possibilidade de uso do macOS em outras estações também que não sejam Apple, né? Mas ele é de código fechado, você não pode fazer nada além de rodar o sistema operacional. Você não pode fazer nenhuma manipulação ou alteração no código, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer o tempo de vocês, tá? Deixem aí o seu joinha, o seu like, tá? Nos sigam nas redes sociais e não esqueçam aí de deixar o que vocês estão achando dessas aulas. A gente vai parar por aqui e a gente volta em seguida com a parte 2 dessa aula, falando sobre aplicações em si. Tá? Agora que a gente falou sobre o sistema operacional, como é que ele funciona, com que ele interage, qual a finalidade dele, a gente vai falar do nível acima de aplicações. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Não deixem de ver as aulas anteriores, tá? E, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Tchau!